Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Vamos continuar a nossa formação sobre a vida de oração, a vida de intimidade com Deus. Iniciamos pedindo a Deus pedindo ao Pai que Ele nos dê, pela mediação do Filho, o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo que tem a missão de nos configurar a Jesus Cristo. Nós já vimos nas nossas aulas, porque nós estamos procurando fundamentar a vida de oração. Por que rezar? Se reza não é simplesmente porque a gente quer fazer pedidos a Deus, mas a oração ela tem uma outra dimensão muito mais profunda. E na nossa primeira aula nós falamos um pouco sobre o pecado original. O pecado original que nos desfigurou diante de Deus. Fez com que nós perdêssemos a intimidade com Deus. Na nossa segunda aula na nossa última aula, nós vimos as consequências do pecado original. Algumas das consequências mais fortes, não é? No conhecimento, na imaginação e na ação. Essas três dimensões do homem, elas estão desfiguradas por conta do pecado. Estamos assim perdidos. Erramos o caminho. E errando o caminho, nós colocamos as nossas faculdades também a serviço deste erro. Aí entra a questão da vontade, da liberdade e todas as outras dimensões ou de todas as outras faculdades da nossa alma. Hoje nós vamos dar um passo à frente. Nós vimos o pecado, as consequências do pecado. Agora, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a finalidade da oração. E aí nós vamos retomar alguns pontos. Nós vimos que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Aliás, no início da Bíblia, no capítulo 2 do livro do Gênesis, é bom a gente prestar bem atenção no que a palavra do Gênesis diz, né? Deus diz assim, no capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e presida aos peixes do mar, e às aves do céu, e aos animais selváticos, e a toda a terra, e a todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus, varão e fêmea os criou. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas o versículo 27 diz que Deus criou o homem apenas à sua imagem. Por quê? Porque a imagem Deus nos deu. Agora, a semelhança nós precisamos conquistar. A semelhança está no final, vai dizer São Gregório de Nissa. A imagem está no começo, a semelhança está no fim. O que seria a imagem? Vamos dizer que é a dimensão da racionalidade, a dimensão do amor. Em cima dessa dimensão da racionalidade, nós temos a capacidade de procurar Deus. Então, Deus cria o homem à sua imagem e, com o passar do tempo,
o homem ia se tornando semelhante a Deus. Porque essa semelhança a Deus exige o quê? A convivência. Você se torna semelhante a algo quando você convive com ela. Então, o homem convivendo com Deus no paraíso, o homem chegaria a ter essa semelhança com Deus. Pronto. Isso foi quebrado por conta do pecado. E agora? Como é que o homem vai se tornar semelhante a Deus? Santo Atanásio, ele escreveu um livrinho chamado A Encarnação do Verbo. E ele diz umas coisas bem bonitas sobre essa questão. Ele trata do motivo da encarnação. E ele vai dizer que o motivo da encarnação é o homem, né? A nossa condição foi o motivo de sua descida e de que a transgressão atraiu a filantropia do Verbo, né? O Verbo, o Filho de Deus, como médico que nos cura. O homem foi o motivo da encarnação e por sua salvação o Verbo amou o homem até nascer e manifestar-se com o corpo. Por quê? Santo Atanásio vai dizer assim: quando Deus criava o homem, Deus criou o homem contemplando o Verbo, contemplando o seu Filho. Santo Agostinho já vai dizer que o homem é a imagem da Trindade. Mas Santo Atanásio diz que o homem é a imagem do Verbo, é a imagem do Filho. Deus criou o homem e queria para ele incorruptibilidade perdurável. Mas os homens, por negligência, abandonaram a contemplação de Deus, está vendo? Esta contemplação de Deus era vivenciada no paraíso. Abandonaram a contemplação de Deus e, conforme afirmamos, conceberam e imaginaram a maldade. Então, aqui está o motivo da encarnação do Verbo. O Verbo de Deus, o Filho de Deus, assume a nossa natureza humana para se tornar o nosso modelo. Contemplando o Verbo, nós vamos restaurar aquilo que nós perdemos no paraíso. A contemplação do Verbo. Porque os homens se desviaram dos bens eternos e, por instigação do diabo, voltaram-se para as coisas corruptíveis, tornando-se deste modo para si mesmos causa de morte. É aquilo que, na última aula, nós refletimos, né? O conhecimento, a imaginação e a ação do homem pecador está voltada para as coisas corruptíveis, para a corrupção do pecado. Está vendo? Esta é a nossa situação diante de Deus, né? Esquecemos os bens eternos e buscamos os bens temporais. O homem racional, criado à imagem do Verbo, desaparecia e a obra de Deus ia se arruinando. Então, essa é a grande finalidade. O Filho de Deus assume a nossa natureza humana para que nós, contemplando, nós possamos participar da sua divindade. Agora, é claro, nós vamos falar, vai ter todo um desdobramento, né? Porque não é simplesmente olhar para Jesus. Nós vamos ser incorporados ao corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Aí entra a dimensão dos sacramentos e entra também a dimensão da oração. Mas Cristo é o nosso modelo. E nós, neste modelo, contemplando este modelo, nós reavemos aquilo que nós havíamos perdido.
Então, aqui está um pouco da doutrina de Santo Atanásio. Então, qual é o objetivo da nossa vida de oração? A nossa configuração. Nós nos tornarmos conformes Jesus Cristo. A nossa conformidade a Cristo. Esse é o grande motivo da nossa vida de oração. Nós sermos conformes Jesus Cristo. E nós vamos pegar para o nosso estudo, nós vamos dar um pequeno passeio nas Sagradas Escrituras. No livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 21, depois que Adão e Eva pecou, eles descobriram que estavam nus. E estando nus, então eles foram em busca das túnicas de pele. Deus fez para o homem túnicas de pele. O que significa estas túnicas de pele? Santo Agostinho vai dizer que essas túnicas de pele significam a mortalidade. E para você usar uma túnica de pele, você tem que matar o animal, né? Então significa a mortalidade. Ora, essa túnica de pele é provisória. A primeira veste foi a veste da inocência. Então o homem perdeu essa veste. Agora ele usa a túnica de pele. Mas, no capítulo 3, no versículo 27 da carta de São Paulo aos Gálatas, nós encontramos o seguinte: de fato, quando fostes batizados em Cristo, revestiste-vos de Cristo. Então veja bem, tudo começa com a graça do batismo. No batismo, nós fomos revestidos de Cristo. Nós vestimos a vestimenta de Cristo. É isso que acontece no Santo Batismo. Fomos revestidos. Revestidos. Por quê? Porque no batismo nós tiramos a túnica de pele e nos vestimos de Jesus Cristo. Vestir-se de Cristo. É claro que no batismo isso acontece de um modo sacramental, não é? Essas túnicas de pele nós vamos ter que ir tirando por todo o restante da nossa vida. Todos os dias nós precisamos tirar as túnicas de pele e nos revestir de Jesus Cristo, para que o batismo se torne real na nossa vida. Mas tudo começa ali. Revestiste-vos de Cristo. Nós somos revestidos de Cristo. Entendeu? Revestir-se de Cristo. Então, Cristo se torna o nosso modelo. A gente se veste de Jesus. Ora, uma vez vestidos de Jesus, quando o Pai olha para a gente, ele vê Jesus. Ele vê Jesus quando o Pai olha para nós, né? Revestir-se de Jesus. Então, veja a grandeza que é o batismo. Agora, esse revestir-se de Cristo, ele vai acontecendo, como eu já falei, um pouco por vez. Na carta de Paulo, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, do capítulo 3, no versículo 18, diz assim: e nós todos, com o rosto sem véu, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória nessa mesma imagem pelo Senhor, o Espírito. Aqui já entra um dado bem interessante, o Espírito Santo. Agora, tem outra palavra também. Com o rosto sem véu, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória nessa mesma imagem pelo Espírito, pela
nessa mesma imagem pelo Senhor, o Espírito. Contemplando o Senhor. Contemplando o Senhor, nós vamos sendo revestidos do Senhor. Né? Nós nos transformamos naquilo que contemplamos. Então, a gente, refletindo aqui, tem também o sentido de contemplar. Nós vamos contemplando a glória do Senhor. Está vendo? E uma vez contemplando o Senhor, a gente vai se transformando nele. Então, acima de tudo, o que é a vida de oração? A vida de oração é um contemplar o Senhor. Por isso que o ponto mais alto da vida de oração é o que nós chamamos de contemplação. Porque nós chegamos ao ápice. A oração de petição, ela é uma oração das primeiras, dos primeiros degraus. E o nosso pedido mais importante deve ser de nós sermos transformados, configurados no Senhor. Esse deve ser o nosso pedido, a nossa oração constante. É nessa transformação do Senhor. Está vendo? Então, veja que aqui abre-se um leque a mais. Agora, essa configuração do Senhor é uma ação do Espírito. É o Espírito Santo. Então, qual é a missão do Espírito Santo na nossa vida? Nos configurar a Jesus Cristo. Fazer com que cada um de nós sejamos outro Cristo aqui neste mundo. Veja que daqui nós vamos ter umas aulas que nós vamos falar sobre essa ação do Espírito Santo. Nós vamos também ter a aula que nós vamos falar sobre a ação da graça. Isso aqui não é uma iniciativa humana. Não é pelas minhas forças humanas que eu vou conseguir essa transformação. É impossível. Porque é um salto que a gente dá. A nossa vida é uma vida natural. Né? A nossa vida é uma vida natural. Essa vida natural, ela vai ser impregnada pela vida da graça, pela vida do Espírito. Então, uma vida, eu vou dizer numa linguagem mais bíblica, a nossa vida ela é uma vida instintiva e ela é uma vida psíquica. A gente é conduzido pelos instintos, né? E também pela psique, pela racionalidade. É a vida humana, é a vida natural, nós poderíamos dizer assim. Né? A vida instintiva e a vida psíquica, ou a vida racional. Essas duas vidas, vai surgir uma terceira, a vida pneumática. O que é pneumático? É a vida segundo o Espírito. Pneuma é uma palavra grega que significa espírito. Foi traduzido para nós espírito. Então, a vida pneumática é uma vida conduzida pelo Espírito. Então, nós vamos impregnar a nossa vida instintiva e a nossa vida psíquica, nós vamos impregnar da vida pneumática. Então, como isto é profundo, essa mudança que vai acontecer. Por isso que ela é uma mudança lenta, porque nós vamos ter a vida instintiva que vai lutar, né? Porque ela quer a sua autonomia, ela não quer se submeter ao Espírito, então ela vai lutar contra isso. Nós vamos ter também a vida psíquica, que também vai lutar contra, não vai aceitar, né? Que são os raciocínios que estão na nossa cabeça, né? A gente vive raciocinando, então tudo passa pelo raciocínio e vamos encontrar muitas coisas que vai bater com esse raciocínio, a mentalidade do mundo, a lógica do mundo.
E como fazer com que essa lógica do mundo, essa mentalidade do mundo vá se transformando na nossa vida. Porque é isso aqui que Paulo vai dizer no capítulo 12 da carta aos Romanos. Capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis ao mundo presente. Não vos conformeis. Não tomeis o mundo presente como forma, como modelo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que possais discernir o que é a vontade de Deus. Isto é, o que é bom, agradável e perfeito. Mas transformai-vos pela renovação da mente, para que possais discernir o que é da vontade de Deus. Então, primeiro do que tudo, não vos conformeis ao mundo. Olha, não vos conformeis ao mundo. Essas 4 palavrinhas, vocês não sabem o que tanto de assunto tem nela. Tem todo um projeto de vida aqui. Existe o projeto de vida do mundo, a lógica do mundo, e você vai encontrar muita lógica, e existe a lógica de Deus. Muitas pessoas, quando vêm conversar comigo, traz uma lógica perfeita. E eu digo, olha, logicamente, o Senhor está corretíssimo. É perfeito o que o Senhor está falando. Mas segundo a lógica humana. A lógica do Evangelho é outra lógica. Então a gente não vê, não é que a lógica, não é que o mundo não tem a lógica, ele tem uma lógica. Nós vimos isso, mas só que nós não somos somente as pessoas da lógica, nós somos cristológicos. A nossa dimensão Cristo, ela deve ser aprofundada. E esse cristológico, primeiro vem Cristo, tá vendo? Então, a mentalidade de Cristo. Pensar como Cristo pensa, viver como Jesus viveu. O mundo vai dizer, não tem lógica. Né? Porque Paulo já disse, não é? A sabedoria do mundo é loucura para Deus. Né? E a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Então, não tem essa história de que é lógico. Certíssimo. Mas a sua lógica é uma lógica mundana. Você tem que aderir à lógica de Cristo. A lógica que é Cristo. Está vendo? Então, esse capítulo 8º da carta aos Romanos, ele é muito interessante para nossa meditação, porque ele vai mostrar, ele vai fundamentar, não é, essa questão da vida no Espírito. Né? Não viver segundo o Espírito, não viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Então você vai encontrar toda essa reflexão sobre a vida segundo o Espírito. Depois, outros textos da Bíblia que eu coloco para vocês lerem. Primeiro, a primeira carta de Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 2 traz muito bem essa questão, né? O homem psíquico, tá vendo? Mas o homem psíquico, capítulo 2, versículo 14. Mas o homem psíquico não aceita as coisas do Espírito de Deus, já que para ele são loucuras, e não é capaz de compreender, porque são examinadas espiritualmente. O homem psíquico, ele não aceita as coisas de Deus, não. E nós, esse homem psíquico está em nós. Não está no outro, não, viu? Está em mim, está em você. Quando nós ficamos raciocinando textos da palavra de Deus, procurando uma saída para não vivê-los. Este é o homem psíquico. Ele não aceita as coisas do Espírito. Então,
essa transformação, né? No capítulo 8 de Romanos, no versículo 29, nós vamos encontrar também outra fundamentação. Capítulo 8, versículo 29. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Está vendo? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós fomos predestinados a nos tornar a imagem de Jesus Cristo. Nossa vida deve refletir a imagem de Jesus. Então, todo o nosso trabalho, todos os sacramentos que a gente recebe, toda a nossa vida de oração deve me conduzir para que eu vá me tornando a imagem, a semelhança de Jesus. Eu me tornando semelhante a Jesus, eu vou me tornando a imagem e semelhança de Deus, porque Jesus é Deus. Então está aqui o caminho. Qual é o caminho para que eu possa superar estas dimensões erradas da minha vida? O caminho é Jesus Cristo. Por isso, minha gente, vou dizer isso hoje, mas vou dizer muitas outras vezes. A meditação dos evangelhos. Nós precisamos ler e reler os evangelhos. Como já dizia São Carlos de Foucault. É preciso a leitura do evangelho, porque onde é que eu vou conhecer Jesus? Onde é que eu vou ter o conhecimento de Jesus? Na medida que eu vou lendo os evangelhos. Então, é ali onde eu vou aprender a conhecer Jesus. Porque não basta somente a vida sacramental. É preciso conhecer Jesus, né? Nem basta somente... Todas as orações, elas estão orientadas para o conhecimento de Jesus. Todas as nossas orações, elas estão orientadas para que a gente possa conhecer Jesus. Então, sem este conhecimento de Jesus, não pode existir transformação na nossa vida. A nossa configuração é Cristo, está vendo? Então, eu tenho que colocar, nós vimos, né, as dimensões em nós que estão assim como que perturbadas. O conhecimento. Eu preciso colocar a dimensão do conhecimento dentro do Evangelho. Ter aquilo que se chama de cultura bíblica. A cultura do Evangelho. O meu conhecimento deve estar baseado no Evangelho. O meu conhecimento deve estar fundamentado no Evangelho, na Palavra de Deus. Pensar e ver o mundo com os olhos de Deus. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa trabalha, vamos dizer, é um professor, um médico, e aí ele vai fazer um mestrado. A pessoa que pensa segundo o mundo, ela diz assim: eu vou fazer um mestrado porque eu vou ganhar mais dinheiro. Eu entrego lá depois, não é, o meu concurso e o meu contra-cheque vai vir mais recheado. Está vendo? É uma pessoa que pensa segundo o mundo. Uma pessoa que pensa segundo a lógica do Evangelho, ela diz assim: eu vou fazer o meu mestrado para que eu possa me capacitar melhor e assim eu trabalhar melhor. Então, eu vou servir melhor. O dinheiro vai vir do mesmo jeito que vem para o outro, mas ela não está focando no dinheiro, ela está focando no serviço. Isto reflete uma mentalidade segundo o Evangelho. Outro, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. O homem psíquico, é o homem do mundo. O homem do Evangelho diz assim: não. O trabalho para mim é um meio de santificação, é um meio de comunhão com Deus. Então,
eu vou trabalhar com alegria, eu vou trabalhar com amor. O dinheiro é uma consequência deste trabalho. Então, é essa mentalidade que a gente vai superando. Uma mentalidade do mundo que a gente encontra no próprio Evangelho. As pessoas estavam com fome. E aí, os discípulos, Jesus chegou para eles, os discípulos, e falou sobre dar comida para aquele povo. Os apóstolos pensaram assim: 200 denários não dá para comprar comida para este povo. Está vendo? A solução dos apóstolos foi o quê? A economia. A economia. Então, ganhar dinheiro. Ter dinheiro para superar a fome. Jesus disse não. Peguemos o pouco que tem. Jesus abençoa e partilha e o alimento se multiplica. Porque a lógica está lá nos evangelhos, depois vocês podem olhar, a lógica de Jesus é abençoa, depois que Jesus abençoa, Jesus partilha, e depois que Jesus partilha, a comida se multiplica. Esta é a lógica de Jesus, é a maneira como Jesus faz. E que nós precisamos também fazer esta lógica. Está aqui, Tendo tomado os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos para o céu. Bendisse. Jesus ergue os olhos para o céu e bendiz ao Pai. Partiu os pães e dava a seus discípulos para que os servissem. E os 2 peixes dividiu entre todos. Oração, partilha e multiplicação. Está vendo? No caso de Jesus, foi um milagre, não é? O pão se multiplica bastante. Mas se nós vivermos a partilha, o nosso pão também será multiplicado, porque Deus multiplica. Mas os discípulos tinham a mentalidade do mundo. 200 denários, saindo compraríamos 200 denários de pão e lhes daríamos de comer? Então, como nós não temos o dinheiro, despede o povo para que este povo possa ir para casa. Está vendo? Mentalidade do mundo. Jesus vem com a mentalidade bíblica, com a mentalidade do Pai, com a mentalidade do Evangelho. Então, é essa mudança que nós precisamos fazer. Essa configuração a Jesus Cristo. Agora, é claro, essa configuração começa com a graça do batismo. No batismo, nós fomos incorporados a Jesus Cristo, que eu vou falar ainda, numa próxima aula, eu vou falar sobre esta graça do batismo. É uma graça muito grande. Aqui, essa incorporação, essa assimilação, essa conformidade com Jesus, não é puramente uma ação humana, é uma ação divina. É uma ação divina também. Não é pelos nossos próprios esforços, pela nossa... Não, de jeito nenhum, não. É a graça de Deus que vai agir também em nós, mas exige também a nossa participação, a nós termos esta consciência. Nós temos esta consciência desta nossa configuração a Jesus Cristo, não é? Dessa nossa atitude de sermos como Jesus, de vivermos a vida de Jesus, de participarmos da vida de Jesus. E eu trouxe aqui um texto muito interessante, é um texto que o irmão Carlos de Foucault, a irmãzinha Margarida, escreveu para os irmãozinhos de Jesus. É um texto que foi feito para eles, mas tem muita coisa para a nossa oração. Você tem um único modelo, Jesus, não procure outro. O texto já começa assim, ele é enfático. Você tem um único modelo, Jesus, não procure outro. Não procure outro modelo.
Jesus é o modelo único. Jesus é o nosso modelo único. E é a partir dessa ideia de Jesus como nosso modelo único que nós devemos organizar a nossa vida. E aí esse textozinho vai dizendo muitas coisas interessantes. O irmão Carlos de Foucault diz assim: meu Senhor Jesus, como se tornaria rapidamente pobre aquele que, amando-vos de todo o coração, não aceitasse ser mais rico do que o seu amado? Como se tornaria pobre depressa aquele que recebesse com fé as vossas palavras? Se quiserdes ser perfeito, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres. Bem-aventurados pobres, porque todo aquele que deixa seus bens, por amor de mim, nesta vida receberá o cêntuplo e no céu a vida eterna. Então, no nosso modelo único, como era que o nosso modelo único lidava com o dinheiro? Esta é uma pergunta importantíssima, porque não é vida de oração, não é só a questão do espiritual, não. É o homem todo. A santidade, a vivência cristã passa pelo bolso também. Então, como era que Jesus lidava com o dinheiro? Meu Deus, não sei se é possível que alguém vos veja pobre e ainda assim continue rico. Não é possível. O irmão Carlos de Foucault vai dizer: quando nós contemplamos os mistérios de Jesus, porque a nossa configuração a Jesus, o nosso modelo único, vai ter a dimensão da contemplação. Contemplar os mistérios de Jesus. Toda a vida de Jesus é mistério. Contemplar o presépio. Agora nós estamos, próximos do Natal. Contemplar o presépio. Contemplar Lucas, capítulo 1 e 2. Onde é que o Filho de Deus se encarna? A espiritualidade de Nazaré. Onde é que o Filho de Deus vive? Onde é que o Filho de Deus nasce? Aquele que é Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, aquele que fez tudo, aquele que é o Senhor do ouro e da prata, por livre escolha, decide se encarnar no ventre de uma pobre virgem lá de Nazaré. Nasce em uma manjedoura, não há lugar para ele. Vive 30 anos em Nazaré, como um simples carpinteiro. Contemple isso. Olhe para isto. Por que o Filho de Deus, o Senhor do Universo, escolhe esse estilo de vida? Porque foi Ele que escolheu. Eu não posso escolher. Você não pode escolher. A gente nascemos no lugar que a gente nasce. Ninguém escolhe o lugar onde nasce. Ninguém escolhe a mãe. Mas o Filho de Deus, o Deus eterno, escolheu este caminho. Por quê? Aqui deve nascer em nós pelo menos uma pergunta. Por que, Senhor, você escolheu este caminho? E por que eu escolho outro caminho? O caminho da vaidade, o caminho da ganância, o caminho da busca desenfreada pelo dinheiro. Por quê? Porque eu não me alinho contigo. Tu és a verdade. Tu mesmo dissestes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tu és a verdade. Se tu escolhestes este caminho, se tu escolhestes nascer assim, é assim que é a verdade. Esse é o caminho que eu devo seguir. Aqui não é o caminho da miséria, não. Aqui é o caminho da vida simples, da simplicidade de vida. Este é o caminho. Não vamos multiplicar a pobreza. Não, de jeito nenhum, não. Nós temos é que lutar
para que as pessoas saiam desta pobreza que estão vivendo aí. E todo mundo tenha condições de vida digna. Todo ser humano tem direito a ter uma casa, a ter direito a ter educação, a ter direito a ter escola, a ter direito a ter trabalho, férias, todo ser humano. Agora, eu não posso acumular. Aqui está o grande problema, aqui está o acúmulo. Está a minha ganância. Está vendo? É contemplando Jesus. São essas contemplações que a gente precisa fazer. Né? A forma como Jesus se aproxima dos doentes. O irmão Carlos de Foucault vai dizer assim: quanto a mim, não posso conceber o amor sem uma necessidade, uma imperiosa necessidade de conformidade e semelhança. A imitação é a medida do amor. A imitação é a medida do amor. A gente não usa mais essa palavra imitação, né? Então, o seguimento. Hoje a gente usa muito a palavra seguimento. Seguir Jesus. Né? Não posso, meu Deus, ser rico, viver folgado, comodamente, quando fostes pobre e necessitado, vivendo penosamente de um trabalho duro. Não sei amar desse jeito. Procurar sempre o último dos últimos lugares, para ser tão pequeno quanto o meu mestre, para estar com ele, segui-lo passo a passo, dispor minha vida de modo a ser o último e o mais desprezado dos homens, viver na abjeção, na pobreza, no sofrimento. E quando nós procuramos o último lugar, a gente tem uma surpresa. Há uma multidão que está no último lugar, não porque eles querem, mas porque foram jogados no último lugar. Então a gente encontra uma multidão de irmãos. Viver silenciosamente como Jesus em Nazaré. Obscuro como ele, pobre, trabalhador, humilde. Levar com maior exatidão possível a humilde e obscura existência do divino operário de Nazaré, vivendo unicamente do trabalho das mãos. Está vendo? Viver silenciosamente como Jesus em Nazaré. Como era que Jesus vivia em Nazaré? E que lições nós poderemos tirar para o nosso momento atual, a nossa vida? Né? A gente vive hoje uma vida de holofotes. Né? Estamos com as redes sociais jogando, todo lugar que a gente está, a gente joga logo as fotos. Todo mundo sabe para onde a gente viaja, para onde a gente está, aonde nós estamos. Todo mundo sabe disso. Né? A gente gosta do espetáculo. E para frear isso, porque nós gostamos, mas para controlar isso, para frear isso, vamos meditar sobre a vida silenciosa de Jesus em Nazaré. Como era que o Filho de Deus vivia em Nazaré? Ter sempre diante dos olhos o nosso modelo, o nosso único modelo, o carpinteiro, filho de Maria, lembrando-nos de que tudo que tivermos a mais do que ele, em bens materiais, só serve para mostrar como somos diferentes, como nosso coração tem outras preferências. Então, veja que há todo um processo, não é, de contemplação e de conformidade. Não é só uma coisa no meu coração. Não é só um segmento emocional. É existencial. É encarnar o Evangelho na minha vida. Agora, é claro, a gente vai seguindo isto aos poucos. É um caminho. É um caminho de oração, é um caminho de meditação, um caminho de reflexão, onde a gente vai vivendo isto na medida em que o Senhor vai nos colocando diante da sua imagem, né? Daquilo que nós falávamos no início, a imagem
a imagem de Jesus. É difícil? É. Será necessário suportar. E você suportará de olhos fixos no modelo único, Jesus Cristo. Então, quando aquilo que nós falávamos, aquilo que nós falávamos do absoluto, lembram, na última aula? O absoluto de Deus. O grande problema do homem que vive no mundo é que ele pega o relativo e torna absoluto. Depois pega o absoluto e torna relativo. Ele inverte os valores. Quem segue Jesus, coloca Jesus como absoluto. Se você colocar Deus como absoluto da sua vida, você, com certeza, você vai conseguir viver isso. Se Jesus for o absoluto, se Jesus for o encanto da sua vida, se essas palavras que você diz, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, se for verdade mesmo, se Jesus for o grande amor da sua vida, você vai viver isso. Ou vai chegar a viver. Aqui entra a dimensão afetiva. Um dia desse eu participei de um retiro e o padre da fraternidade do irmão Carlos de Foucault falava muito isso, a oração afetiva. Que a gente às vezes raciocina muito e depois não entra muito nessa forma de oração. Jesus como grande amor da nossa vida. Estar apaixonado por Jesus. Tê-lo como centro da nossa vida. Você tem um único modelo, Jesus. Não procure outro. Não procure outro. Padre, e os santos? Olha, nós devemos ler a vida dos santos. Eu gosto muito. E tem alguns santos que eu gosto de ler e reler. Eu gosto muito de ler a história de São João da Cruz, de Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha. Eu gosto de ler um pouco sobre os santos modernos, São Camilo de Leles, eu gosto muito de ler. São alguns santos que eu, nos momentos assim que eu tenho mais tempo, eu termino lendo suas biografias. Mas os santos, eles não são o nosso modelo. Os santos é para mostrar para a gente o seguinte, alguém conseguiu, você também pode conseguir. Porque São João da Cruz viveu aonde? Viveu no século XVI. Tem algumas lições de São João da Cruz que eu posso pegar? Tem muitas lições, tem muita coisa boa que eu posso aprender com ele. Mas São João da Cruz já aprendeu de Jesus. Então o grande modelo da nossa vida deve ser Jesus e não os santos. Os santos são nossos amigos. Eles nos ajudam, porque eles colocaram na vida deles tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, como foi que Santa Teresinha viveu essa palavra aqui? Então, a gente vai ver, não é? No tempo dela, ela viveu assim. No nosso tempo, nós vamos viver desta maneira aqui. Então, cada santo tem o seu grande momento, o seu grande ensinamento. Outro ensinamento que vai dizer aqui nesse livrinho, como Jesus durante sua vida humana, você deve fazer-se tudo para todos. Fazer-se tudo para todos. Como Jesus participe dessa massa humana. Penetre profundamente no meio em que vive e o santifique pela conformidade com a vida dele, pela amizade, pelo amor, por uma vida como a de Jesus, inteiramente devotada ao serviço de todos. Tão misturada a vida de todos que, de fato, você, com todos, forme uma só unidade. A vida cristã não é para ser vivida no isolamento, a não ser a pessoa que vive a vida contemplativa, as clarissas. Mas os leigos, nós somos chamados a viver a vida cristã, eu sacerdote, vocês leigos, a viver a vida cristã no mundo, a sermos fermento na massa,
a nos misturar, porque Jesus viveu no meio das pessoas. Jesus não vivia isolado. À noite ele saía para rezar, para entrar em comunhão com o Pai. Mas no seu dia a dia ele estava no meio das pessoas. Então, do mesmo jeito, somos nós também, não é? Agora, está no meio das pessoas de um modo diferente, de um modo novo, né? Está no meio das pessoas como nossos irmãos e nossas irmãs, a serviço do mundo, né? Porque Deus se encarna para estar no meio de nós, para viver no meio de nós. Então, é preciso estar no meio do mundo como tantas outras pessoas, né? Esse modelo único. Então, contemplativo no meio do mundo. Vamos encerrar a nossa oração, esta nossa meditação, que foi uma oração, né? E eu quero deixar aqui para vocês, Jesus é o Senhor do impossível. Então, se você e eu, quando olhamos para a vida de Jesus, achamos tão difícil de vivê-la, abandonemos nas mãos dele, porque ele é o Senhor do impossível. Nós te agradecemos, Senhor, nós te bendigamos e te pedimos que a ação do Espírito Santo nos mova, nos torne capazes para que possamos viver o Evangelho de Jesus, nos configurar a Jesus Cristo. Amém. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.